E aí, clãs! Sejam bem-vindos ao Intervalo pro Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui para mais um vídeo falando sobre animes. Desta vez um anime novo, recente, que está sendo lançado e de origem coreana. Pela primeira vez nesse canal. O anime é Tower of God, que vocês pediram muito pra gente assistir e falar o que a gente tá achando. Sim. Então, vamos lá. E antes do vídeo começar, queria pedir pra vocês se inscreverem no canal do Intervalo pro Café. A gente tá com quase 40 mil, ajuda a gente a chegar nessa marca aí. E seguir a gente no Instagram também, que é bem importante. A gente criar pauta, avisa quando vai ter live, faz tudo por lá. Conversa com vocês também, então realmente muito importante. O Tower of Gods é baseado num webtoon, né? Sim. Que, pra quem não sabe, o webtoon é tipo o mangá que os caras disponibilizam de graça na internet, assim como foi o One Punch Man, etc. Exatamente. Aí foi encabeçado pra virar o anime, né? Sim. É sul-coreano, o que é muito interessante. Do Lee Jong-hyun, que é o Seal. Esse é o pseudônimo dele, que é bem estranho, inclusive. Significa Slave in Utero, algo assim. O que é meio bizarro, né? E o anime é dirigido por Takashi Sano. Então, o anime já tem uma roupagem mais japonesa. Sim. Querendo ou não, as influências de anime são japonesas também. Claro. Enfim, a história acompanha Ban em um mundo fantástico, onde existem torres. Até então, pelo anime, dá a entender em alguns momentos que é mais de uma torre. Até porque você tem pessoas de outros ambientes, de momentos diferentes dentro dessa torre. Sim, é uma parada meio Mortal Kombat, assim. Exatamente. Basicamente, alguns escolhidos entram nessa torre para chegar até o topo dela e lá alcançar um poder de Deus, basicamente. E o Ban é um personagem que tá no subterrâneo quando começa esse anime, junto com a Rachel. Rachel é o nome ocidentalizado dela. Vou chamar assim porque é mais fácil. Ela deseja entrar nessa torre porque ela quer muito ver o céu, as estrelas, e o Ban acaba seguindo ela. Então eles são intrusos ali dentro dessa torre, diferente, eles não têm um treinamento que nem os outros que entraram, etc. Pelo menos o Ban até então. Um aspecto muito interessante que eu quero levantar aqui, que eu não sei se outras pessoas comentaram ou não, é que ela usa um recurso literário chamado in media res, que é muito interessante porque já tem início no meio de uma ação, e isso possibilita que a história seja contada aos poucos, em meio de flashbacks. É tipo o que o Naruto tenta fazer em mil momentos, né? Em 1000 momentos, é. Ele fica extremamente chato. Exatamente. Cara, é muito interessante quando você vê um anime usando esse tipo de recurso de forma positiva, de forma boa. E realmente, por enquanto, a gente tem só 3 episódios. Sim, se vocês quiserem, a gente traz até EP por EP, umas análises aí, ou de EP separados. EPs específicos, de repente, pode ser. E ele tá evoluindo muito bem, mostrando esse passado, em cada episódio te engajando mais para você ficar interessado em saber o que tá acontecendo, o que aconteceu antes. Enfim, a gente vai falar um pouco disso, do que a gente acha mais pra frente. O Ban é um personagem bem inocente, até um pouco sonso para alguns, porque ele não tem memória, basicamente isso. Ele acordou naquele subterrâneo com a Rachel e ela meio que criou ele. Então a relação deles não é tão explícita ainda tem muito o que explicar ali, mas eles têm uma relação meio que de parentesco, meio fraterno até. E ao mesmo tempo que ele é muito inocente, ele é muito justo, porque ele realmente não tem malícia. E isso é um aspecto interessante de ver. Não torna ele tão carismático no primeiro momento, mas é um personagem que aparenta que vai ter um crescimento muito grande, porque tem muitas possibilidades de enxertar emoções ali nele, né? Isso é interessantíssimo, velho. O Hack é um lagarto gigante, meio Legend of Zelda, aqueles lagartos de espada e escudo, em que ele usa uma lança, né? Ele faz parte desse trio principal que se montou junto com o Ban. E ele quer derrotar os caras com as armas mais fortes, porque ele quer evoluir nessa parada, né? Ele quer ser mais forte. E ele lembra muito o Inosuke, mano. Cara, ele é idêntico, é impressionante. Acho que todo mundo que assistiu deve ter feito essa ligação. Porque ele é realmente idêntico, até a forma de falar. Talvez até o dublador seja o mesmo, não sei. Mas realmente quando eu vi o personagem eu falei, nossa, é o Inosuke. Igualzinho, cara. E ele é um personagem muito forte também, que se contrapõe um pouco aos outros 2 personagens desse trio. O outro é o Kan, que é um cara mais centrado, mais misterioso. Muita gente tá chamando ele de traidor, mas eu não vejo assim. A gente descobriu que ele foi traído no passado, então ele não confia em ninguém e ele meio que usa dos meios ali pra atingir o que ele quer, né? E lembrando que tá no terceiro EP, né? Tudo isso pode mudar. Tudo isso deve mudar, inclusive. Então a gente tem esses 3 pontos, o que é bem legal de assistir, como eles trabalham isso. De um lado você tem um cara basicamente extremamente inocente, até infantil. Do outro você tem um cara totalmente impulsivo e agressivo até, que é o Hack, né?
E o outro que é centrado, é um cara mais inteligente, que usa do raciocínio lógico, e a gente até viu em uma das provas recentes, essa forma dele se basear muito no raciocínio e não confiar em ninguém, acaba atrapalhando ele. Sim. E por sorte ele tem um hack que é impulsivo ali e acaba abrindo aquela porta e conseguindo passar do desafio. Eu vou fazer uma previsão. Como eu disse, por se tratar de um anime que começa em média res, você pode conjecturar muitas coisas. Você pode supor muitas coisas. E eu vou fazer uma... Ou tudo, né? Então, vou fazer uma previsão aqui. Lembrando que eu não li a Webtoon, né? Enfim, nenhum de nós conhece, então quem já leu, não adianta vir aqui nos comentários e falar que eu tô errado, porque eu não sei, eu tô me baseando no anime. Que o Ban, eu acho que ele já é um personagem muito forte. Talvez até um Ranker, que são aqueles personagens que já atingiram o topo da torre em algum momento, ou até alguém de Jarrad. Ele provavelmente é um personagem muito forte que por algum motivo perdeu a memória e foi banido, ou caiu da torre, algo porque, assim. Tipo, isso é meio até clichê nos animes, né? Você tem os personagens, tipo, muito overpowered, desde o One Punch Man, que é escrachado isso, até qualquer anime, mano. Se pegar, tipo, Naruto, o cara é sempre muito overpowered, sem saber, sabe? Por algum motivo que ele não lembra, ou alguma coisa do gênero. Ou alguma coisa que a cabeça dele impõe pra ele, qualquer porra do gênero. Sim, porque a gente já viu que ele é um cara acima da média, porque, por exemplo, o terceiro teste, antes de entrar no terceiro teste, aquele ranker lá, que esqueci o nome dele, perdão, o Rodolfo tá colocando na tela aí, ele faz aquela barreira com aquela energia que emana da torre, né? E que empurra todo mundo, muitos deles têm que fazer uma puta de uma força para ultrapassar e simplesmente ele já tá do outro lado porque a energia não empurrou ele, porque ele, por algum motivo, nem tomou conhecimento daquela energia. Então provavelmente ele é um personagem sim, de um poder já muito mais alto, só que ele não lembra. Então fica aí essa conjectura, né? Sim. Os traços do anime são um pouco diferentes. Porque a gente tá acostumado com o que tá em mainstream hoje em dia, por exemplo, Demon Slayer ou Boku no Hero já é um pouco menos realista, entre aspas, mas também é um gráfico bonitinho. Você tem também Shingeki no Kyojin, que são esses traços extremamente bonitos, né? E é o que tá fazendo sucesso hoje em dia, até, por exemplo, o Vinland Saga tem um traço assim. Sim, Esse anime não. Sim, esse anime, quem não viu, inclusive a gente trouxe uma crítica do Vinland Saga, assiste lá depois. Tá aí no cardzinho pra você clicar. Exatamente. E esse anime, ele traz uma roupagem até um pouco mais clássica dos animes, uns personagens mais bizarros, né? Lembra até um pouco o design de One Piece, não em questão de 3D. Na época deu até registrados na galera aí que eu lembro, que começou a passar e ele fica, pô, mas que desenho é esse? O cara não sabe desenhar, porque o povo é tudo torto, tudo esquisito. E você vê muitos personagens estranhos ali, né? Na questão do design deles. E isso é interessante porque muda um pouco, mostra uma personalidade um pouco diferente. Sim. Outra coisa que mostra uma personalidade interessante é a paleta de cores que eles usam. Sim, pô, é muito louco, mano. É extremamente interessante e chamativa, sabe? Então você vê cores muito vivas, cores muito claras. É muito interessante, cara. Então, também é um aspecto que me chamou a atenção. Dentro do anime você tem um aspecto de jogo também, Sim, que isso é bacana. Fica claro na estrutura das torres, né? De levels, etc. E também em outras coisas, como por exemplo aquele orb que eles têm que mostra o tempo, mostra outras coisas determinadas. Quando a gente vê a princesa de Jarrad logo no começo abrindo o inventário para tirar uma espada. Então, você tem uns aspectos que lembra jogo, principalmente RPG. Então, de repente, pode até ser, né? Vai saber. Só vamos saber mais pra frente. Mas eu acho que não seja. Eu acho que não também. Tem muitos animes que usam esse aspecto de jogo como se fosse algo dentro do universo mesmo, mas não que tenham pessoas jogando, né? Diferente de Sword Art Online, que sim são pessoas jogando. E pra finalizar, é um anime muito bem humorado. Sim, isso é bacana, cara. Você acompanhar um anime que te deixa... Que te faz rir, né? Em alguns momentos. Sim. E ao mesmo tempo em que ele traz uma tensão e um suspense até. Então, muito provavelmente ele vai evoluir para um suspense, para um clima mais denso aos poucos. E a ação dele tá me agradando também. É bacana, pô. Então é um anime que eu tô gostando de acompanhar, vamos continuar aí por enquanto. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Não esquece de dizer aí o que você acha do anime. E se você quer algum review de algum EP em específico, alguma coisa, um EP que aconteça alguma loucura ou qualquer coisa do gênero. E não esquece de se inscrever no canal. Seguir o Renato no Instagram, seguir o Intervalo Café, seguir o Rodolfo Canal, editor, fazendo um belo trabalho. Um beijo, um abraço e... Falou!